Vamos falar de efeito ação e reação. Difícil isso, né? Também acho. Eu sou Carla Maia e hoje venho falar de gatilhos emocionais. O que são esses gatilhos, né? Quem nunca, em um determinado momento da vida, deu uma resposta mais grosseira, teve uma atitude impensada? Às vezes a outra pessoa nem entende. Poxa, eu só fiz uma brincadeira e fulano reagiu desse jeito. As pessoas às vezes nem entendem exatamente o que aconteceu e às vezes nem a gente consegue entender exatamente o que aconteceu. A gente só consegue depois refletir que, poxa, por que eu falei daquele jeito? Ou por que eu tive aquela atitude, né, impensada? E por vezes a gente acaba piorando a situação, né, e não ajuda, não contribui muito. E isso acontece quando a gente funciona através dos nossos gatilhos emocionais, né? Se a gente for olhar no dicionário, ele refere-se à palavra gatilho como um disparador, né? Ele trata o gatilho como um disparador, algo que dispara. E é exatamente isso, é exatamente assim que o gatilho funciona na nossa vida. Ele é um disparador de respostas, um disparador de comportamento, um disparador de reação, né? Então, às vezes, as pessoas fazem alguma brincadeira, algum comentário, não necessariamente direcionado a gente, né? Ou às vezes até situações. A gente se vê em situações e aquilo causa um grande desconforto, né? Às vezes sentimento de tristeza, às vezes sentimento de rejeição, angústia, e nem entendemos necessariamente por que aquilo aconteceu. Na verdade, o gatilho está ligado a nós, né? Não ao outro. O gatilho é nosso. As situações ou as pessoas externamente, elas são nada mais que os disparadores desses gatilhos. E cabe a nós entender como é que a gente funciona para que isso não se repita. Então, a ideia hoje é levantar essa bandeira, né, dos nossos gatilhos. Gatilhos, a gente vem criando os nossos gatilhos emocionais ao longo da nossa vida, na idade da infância ainda e na vida adulta também, né? Eles são coisas que aconteceram, situações de dor e sofrimento que aconteceram com a gente no passado. E a gente, por não saber lidar com aquilo de uma forma bacana, a gente cria os gatilhos. E quando em situações atuais, no momento presente, ou a situação ou pessoas disparam esses gatilhos e, consequentemente, nos remetem, né, a esses sentimentos, a essas situações dolorosas que a gente teve lá atrás, a gente automaticamente dispara e tem uma reação, um comportamento nada favorável, nada agradável, nada que possa vir a contribuir, né? Eu acho que a melhor forma para a gente conseguir lidar com esses gatilhos, primeiro a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer as situações e circunstâncias. Vale a pena a gente dar uma parada e às vezes até anotar mesmo, pegar um papel e fazer uma anotação, né? Poxa, em que situações eu tomo essas... eu tenho esses comportamentos, né, que não me contribuem. De que forma isso acontece na minha vida? Em que situações, que pessoas disparam isso? Que situações eu repito, às vezes, um comportamento desagradável, né? A gente pode trabalhar numa linha assim, muito bacana que eu gosto, que a gente fala de antecedente, comportamento e consequência. Antecedente é aquilo que antecede ao meu comportamento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei numa festa, numa reunião de amigos e me direcionei para um grupo. E lá fui eu, toda feliz, cumprimentar as pessoas, elas não me deram muita bola. Oi, tudo bom? Mas por algum motivo, estavam intertidas no assunto, enfim. Isso eu vou chamar de antecedente, né? Eu automaticamente, nesse momento, o que eu faço? Vou ter o meu comportamento. Vai vir em mim um sentimento de rejeição, um complexo de inferioridade, vou ficar magoada. Esse é o meu, imediatamente o meu comportamento, né? E aí, o que acontece na minha sequência, na consequência desse comportamento? Eu me isolo na festa, eu não curto a festa,
fico lá no meu canto, isolada, ou vou falar mal daquelas pessoas, ai, fulana lá, fica lá, não sei o quê, ou vou beber demais, e aí também não vou curtir, não vou aproveitar a festa. Então essas situações são rotineiras, às vezes elas se repetem, pode ser numa festa, pode ser no trabalho, eu cheguei na empresa, cumprimentei a pessoa não me deu muita atenção, porque caramba, naquele dia a cabeça dela está atarefada, está cheia de coisas para fazer. E eu automaticamente eu trago aquilo como uma verdade absoluta e ponho dentro da minha realidade, né? E acredito naquilo que a minha cabeça criou. E aí, óbvio, as consequências não vão ser boas. Então, assim, a gente às vezes, a gente não vai conseguir mudar nem o antecedente e muito menos a consequência. Onde que eu posso atuar? Onde que eu posso mudar tudo? É no meu comportamento, né? Então, assim, se eu tenho um gatilho, né? Se eu tenho algo externo, me dispara um gatilho. Aquilo me leva para um comportamento e uma consequência. O que eu tenho que fazer nesse gap? Eu tenho que trazer a minha consciência. Eu tenho que trazer a minha consciência para o presente. Para que eu não tenha uma resposta automática a qualquer situação ou pessoa que me desagrade. Então eu preciso, na hora, trazer minha consciência para o presente e saber que a minha resposta não pode ser palpada, né? A minha resposta não pode ser baseada em cima do meu gatilho. Então, a gente parte, novamente, a gente volta para o princípio do nosso autoconhecimento, né? Então, eu preciso ter meu autoconhecimento e preciso saber gerir aquela condição, preciso conseguir gerir aquela emoção que tomou conta de mim naquele momento. Um exercício bacana que eu acho que vale a pena, acho válido fazer, é a gente anotar. Então, assim, sugiro que vocês anotem 3 gatilhos que se repetem ao longo da vida de vocês, né? 3 condições que, poxa, toda vez que acontece isso, ou que alguém fala de uma forma desse jeito comigo, eu disparo um gatilho. Então, anota isso, anota essas 3, né? Que sentimentos, né? Que sentimentos e emoções essa situação ou essas pessoas disparam em mim? Então, eu preciso reconhecer esses sentimentos. Depois, eu preciso entender como eu lido com esses sentimentos. A partir daí, a gente vai tentando trazer, na medida do possível e dentro da nossa rotina, essa mudança. Então, o que mais vale, na verdade, é a gente mudar o hábito. A gente precisa mudar a rotina, eu preciso mudar o hábito. O hábito de toda vez que eu sofro um gatilho, que eu tenho um elemento externo que me dispara aquele gatilho, eu mudo aquele gatilho. Eu mudo o meu hábito, a minha rotina sobre aquele gatilho. E aí sim, eu vou ter uma consequência melhor, eu vou ter um resultado melhor. Vai ser muito mais favorável para mim. Agora, gente, não tenta fazer isso um monte de uma vez, não, né? Porque a gente tem vários, né? Eu estou falando ao longo da nossa vida, desde a infância. E que a gente ainda vai criando, querendo ou não, a gente ainda cria. Então, assim, pega 2, pega um. Toda vez que eu preciso abordar um assunto com alguém, né? O assunto nunca acaba bem, a conversa nunca acaba bem. Porque aí a pessoa toca num ponto que me dispara uma reação e automaticamente aquilo gera a pessoa tem uma ação e automaticamente aquilo gera uma reação desfavorável ao resultado que eu queria. Então, à medida que for mudando uma reação, você vai, agora já estou me entendendo, já sei que sentimento é esse, já reconheço que esse sentimento não se refere à pessoa, o sentimento não é da pessoa, o sentimento é nosso, né? Primeiro eu mudo, depois o mundo muda. Então, eu preciso mudar, a gente precisa mudar, cada um precisa mudar o que deve, né? Para que consiga caminhar e crescer e se desenvolver como um todo, né? Então, às vezes, assim, dá uma olhadinha para você, né? Olha para você. Nossa, todas as vezes isso se repete. Identifica as emoções. É fundamental identificar as emoções.
porque você vai entender que emoção é aquela. Todas as nossas emoções, elas têm os dois polos, né? O amor, ele é tão producente quanto improducente, né? A raiva é a mesma coisa. Eu posso, num momento de raiva, ter um impulso positivo, quando eu consigo pensar e refletir sobre aquele impulso, ou eu posso ter um impulso extremamente negativo, quando eu consigo não pensar e não refletir sobre aquele impulso. Então, é fundamental que a gente traga sempre a consciência e que a gente possa identificar de que formas a gente vem atuando, né, e de que formas os gatilhos vêm direcionando as nossas escolhas e os nossos comportamentos, tá? Conte comigo, me manda e-mail, manda mensagem, e a gente vai trocando ideias e trocando assuntos, e eu espero ter contribuído e que vocês possam identificar esses gatilhos. E não só identificá-los, mas possam sim flexibilizá-los, né? Nós precisamos ser pessoas adaptativas, né? Eu não posso ter o meu comportamento ser sempre o mesmo comportamento. Eu preciso ser flexível e adaptativa e reconhecer, sim, que a questão está em mim. Eu preciso refletir, eu preciso me ressignificar para que eu possa ter os resultados e chegar aonde eu quero chegar, tá bom?